Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Diário de uma Noiva Careca. Eu sou Inês Micaela, para quem não me conhece, e para quem me conhece eu também sou Inês Micaela e eu vou me casar em 2025. Nesse Diário de uma Noiva eu partilho convosco a minha experiência, como tem sido, os erros que eu tenho cometido, os acertos, e eu espero que esses vídeos sejam a ser uma bênção para vocês, porque com certeza fariam toda a diferença para mim. Então, no vídeo de hoje eu vou falar convosco sobre o orçamento, a definição do orçamento, por que é muito importante definir o orçamento, como definir o orçamento, como é que nós fizemos para saber qual é o nosso orçamento, como é que nós, enfim, como é que nós gerimos toda essa questão. Muitíssimo importante definir um orçamento para evitar surpresas desagradáveis. É muito importante entendermos quanto nós queremos canalizar na festa, quanto nós queremos canalizar na nossa casa, porque tudo isso está interligado, né? Porque querendo ou não, vocês estão a casar agora, então vão precisar de um sítio para morar, vão precisar de um sítio para... Enfim, vão precisar de coisas, né, básicas para esse sítio. É importante definir um orçamento realista, é importante definir um orçamento certo, porque isso evita muitos probleminhas depois. O primeiro passo para definir o orçamento é perceber quanto é que você tem disponível para o casamento. Qual é o vosso teto? Quanto vocês como noivos estão dispostos a dar no casamento? Como é que vão fazer isso? Porque é aquilo que nós estamos eu e o meu noivo estávamos a conversar, que tipo, nós temos uma prioridade e definitivamente a festa do casamento não é nossa prioridade. Então, assumindo todas as prioridades que nós temos e o valor que nós temos disponível para essas prioridades todas, dividimos o que vai para quê? E depois o que vai para o casamento também. Então, quanto você tem disponível? Depois também é preciso definir quanto você acha, por exemplo, que a tua família terá disponível. Porque tem famílias e famílias. Tem famílias que não contribuem, tem famílias que se envolvem mais, tem famílias que não se envolvem tanto. No nosso caso, estou falando de Angola especificamente, a família contribui de alguma forma, a família ajuda os noivos de alguma forma, porque eu sei que tem pessoas que assistem os meus vídeos que não vivem em Angola, então para vocês é um caso diferente, mas em Angola, geralmente, tanto a família do noivo quanto a família da noiva dá uma percentagem para a realização do casamento. Se você vive em outro país, diz-me como é que é lá, como é que funciona lá, mas é importante definir isso. Você não tem como definir quanto é que a família terá disponível, mas seria muito importante falar com as pessoas mais próximas de ti e perguntar quanto é que essas pessoas teriam disponíveis para contribuir, porque isso também ajuda na determinação do orçamento de um modo geral. Por que a luz está a oscilar tanto? Não sei o que está acontecendo, pessoal, desculpa. O segundo ponto sobre a determinação do orçamento é selecionar quais são as vossas prioridades. É importante marcar as vossas prioridades para entender quanto é que essas prioridades custam e se essas prioridades são de facto prioridades depois de vocês saberem o preço. Porque tem algumas prioridades que depois de vocês saberem o preço, vocês vão perceber que afinal não é tão prioritário assim. Que afinal não é tão prioritário assim, que afinal vocês não querem tanto isso como vocês estavam a pensar que vocês queriam. Então é muito importante definir as vossas prioridades. Eu já falei que para mim uma das prioridades, sem dúvida, era o fotógrafo. Eu queria um fotógrafo bom. Eu não gosto daqueles fotógrafos que deixam a cara tipo boneco. Não gosto daqueles fotógrafos. O fotógrafo para mim tinha que ser muito bom. Então isso era uma das minhas prioridades. E como uma das minhas prioridades, tive que ver quanto é que custavam os fotógrafos bons, quanto é que eles cobravam, quais eram os melhores pacotes, quanto é que custavam esses pacotes. Então isso também ajuda na determinação do orçamento, entender quais são as vossas prioridades e quanto é que elas custam. Outro ponto é pesquisar os custos, pessoal, é muito importante a pesquisa do mercado e é muito mais fácil se você tiver um carro, porque você vai andar muito, tira mesmo dias para selecionar, para pesquisar, para procurar, seja paciente, seja tolerante. O meu sogro não foi paciente, chegou um momento que ele disse, eu não quero mais saber de nada disso, estou cansado. Eu também estava cansada, devo dizer, estou a colocar o panela só porque, enfim, mas chegamos num ponto que já estávamos muito cansados, mas é muito importante pesquisar esse custo, né? Entender esses custos, entender quais são as saídas, quais são as possibilidades, como é que pode se fazer, como é que não se pode fazer, porque isso tudo, querendo ou não, contribui de um modo geral para aquilo que vai ser a definição do orçamento. Então, pesquisam os custos das coisas, os custos médios, os melhores custos-benefícios para vocês antes de determinar o orçamento. Outro ponto, é importante organizar o orçamento por categorias. Por exemplo, faça uma categoria fotografia, vestido de noiva, carro da noiva, hotel, aliança,
é muito importante definir tudo por categorias e determinar o que é que vai em cada categoria: fotografia, alimentação, quanto é que custa cada uma dessas categorias, qual é o preço médio de cada uma dessas categorias. Eu até diria mais, depois de pesquisarem o custo-benefício, encontrarem uma que vos agrada e que vai de acordo com o vosso orçamento, coloquem já essa pessoa como uma pessoa que vai efetuar o serviço e coloquem o preço dessa pessoa, o preço médio, se calhar. E é mais ou menos assim que funciona. E é mais ou menos assim que nós fizemos. Essa organização em planilhas, essa organização específica das coisas facilitou muito. E quem estiver interessado em comprar uma planilha, entra em contato comigo no WhatsApp, deixa aqui nos comentários, eu quero a planilha, e eu vou enviar o link ou alguma coisa assim, nós vamos conversar sobre isso, eu vou falar os preços, mas os preços variam de 5.000 a 8.000 kwanzas, é muito barata, vale a pena, compensa de 5 euros a 8 euros para quem está em Portugal. E prontos, também aceito para quem está no Brasil, mas depois podemos falar sobre isso, é só me puxar no Instagram, tá bem? Mas pronto, então como eu estava a dizer, é muito importante essa organização, é muito importante essa pesquisa de mercado também. O quinto ponto sobre o orçamento é reservar uma margem de segurança. Nós falhamos nesse ponto porque nós vimos que o custo por convidado já estava extremamente alto até certo ponto e nós não reservamos essa margem de segurança. Então a margem de segurança ficou muito pequena, mas muito pequena mesmo, porque foi só do arredondamento de alguns números. Então isso é uma coisa que é preciso, tipo, ok, está tudo a custar 1 milhão, aumenta 500, 1 milhão e 500, 1 milhão e 200, só para ter uma margem de segurança, porque poderão acontecer muitas coisas no meio do caminho e é importante ter essa margem de segurança e garantir que talvez nem tudo vá sair exatamente como planejado, né? O orçamento precisa ter sempre uma margem de segurança. E claro, para te ajudar com tudo isso, tem algumas ferramentas digitais que tu podes utilizar, como o Excel, o Canva. O Canva não é muito bom para cálculos, né? Mas o Excel é muito bom para cálculos, mas o Canva pode ser utilizado para tabelas. Podes colocar tudo em tabelas, deixar tudo claro. Quanto mais visual, organizado estiver, melhor. Mas talvez você seja uma pessoa mais analógica. No meu caso, eu também sou analógica, não é assim que se fala, né? Mas sim, eu prefiro escrever tudo à mão. Mas nesse caso do casamento era tanta coisa que eu preferi realmente migrar para tabelas no Excel. Mas escreva tudo à mão, deixa tudo claro também, não tem problemas. Tu podes fazer os cálculos com a calculadora de telefone, mas deixa tudo o mais organizado possível. Não faça as coisas tipo só por fazer, tá a ver? Deixa tudo muito organizado, muito claro, de modo que quando vocês forem reunir com a família, inclusive, para apresentar orçamento, seja fácil essa reunião, essa comunicação, essa troca, porque eles estão a ver tudo e deixa tudo de forma muito mais visual. Quando tudo está muito mais visual, é mais fácil também entender. Então, deixa tudo organizado e visualmente apelativo até certo ponto. Agora eu vou vos dar algumas dicas extra para pouparem dinheiro. A primeira é, peçam batatinha, peçam desconto. Porque muitos desses fornecedores aceitam desconto, a decoração aceita desconto. Se tem muitos convidados, peçam desconto no DJ, peçam desconto em todos os serviços. Mas tem serviços, óbvio, que você não vai poder pedir desconto, mas tipo, você pode optar também por serviço com pessoas conhecidas. Eu não gosto muito dessa modalidade de contratar pessoas conhecidas, porque muitas pessoas conhecidas, por serem conhecidas, acabam por ser pouco profissionais. Mas tem pessoas conhecidas que são mesmo profissionais, então opto por pessoas conhecidas, opto também pelo mais barato, em alguns casos. Tenta sempre fazer um jogo de cintura, perguntar se não há uma margem para baixar um pouquinho mais o preço, perguntar se não há uma margem para negociação. É preciso negociar sim os valores, porque muitos deles aceitam fazer desconto sim. Tenta ver formas de negociar, por exemplo, em relação aos coquetéis do meu casamento. A minha mãe está a fazer as polpas das frutas, então ela já está a deixar as frutas pré-feitas. E aí eu falei para o moço, assim, eu sei que vocês fazem as frutas são vossas, mas se as frutas forem minhas, se as frutas forem tuas, então fazemos um desconto de X, tá bom. Mas se as frutas forem minhas, eu ainda fazer a trituração das frutas, aí nós podemos um desconto de X, tá? Ver, tipo, negocia, faça aí as coisas para deixar o preço um pouquinho mais baixo. No caso das frutas não compensou muito, porque as frutas são caras, mas ainda assim teremos uma quantidade de frutas que talvez eles não nos dariam. Então vão fazendo esse jogo de cintura para ver exatamente o que é melhor, o que não é tão melhor assim. A segunda dica,
faça você mesmo. No casamento, infelizmente isso não é tão viável como, por exemplo, no chá de panela, porque depois tem o chá de panela, mas depois eu vou fazer um vídeo específico sobre chá de panela. Mas o que você puder fazer você mesmo, faz você mesmo. O que puder, tipo, terceirizar para uma mão de obra mais barata, vá por essa opção, porque não precisa gastar tanto em tanta coisa, tá vendo? Outro ponto que com certeza ajuda muito a poupar no orçamento é, sem dúvidas, rever a lista de casamento, tipo, de convidados. Se tiver muito caro, tenta diminuir os convidados, tenta ver quem realmente é muito importante que esteja lá. Tem vezes que você não vai conseguir controlar isso, mas seja mesmo prático. E muitas das vezes a família fala, ah, não, o tio fulano tem que ir, mas o tio fulano, tipo, a tua mãe pode falar isso, o tio fulano tem que ir, como assim o tio fulano não vai? Aí você fala, mãe, o tio fulano custa X, temos esse dinheiro? Não temos, então acabou, não vai, não se complica, Cota, não se complica. Porque muitas vezes as pessoas se complicam muito com detalhes que, de forma prática, não são tão complicados assim. Agora, pessoal, digam-me, noivas, vocês já começaram a planejar o vosso orçamento? Como é que vocês fizeram? Deixam todos esses detalhes aqui nos comentários para que outras pessoas possam ver. Digam-me se essas dicas foram úteis, se não foram úteis. Eu espero por vocês no próximo vídeo. Tá sendo muito bom fazer esse vídeo para vocês. Espero mesmo que estejam a gostar e que esteja a ser tão bom para vocês quanto tem sido para mim partilhar esses momentos. Nos vemos no próximo episódio. Espero que vocês tenham a gostar. Mais uma vez, dá um like se você gostou. Se inscreva aqui embaixo, porque nós queremos chegar aos 4.000 inscritos ainda esse ano. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!